Boas, estava aqui e hoje pessoal trago-vos aqui um vídeo para o canal, ok? Mais um vídeo. E basicamente desta vez pessoal, nós vamos aqui analisar muito juntos, ok? Basicamente vou explicar aqui como analisar de forma certa um gráfico, ok? As várias formas de analisar, como ver volume, médias móveis, enfim, ok? Basicamente vai ser um vídeo, não vou só falar com vocês enquanto analiso o gráfico e explico algumas coisas, ok? Basicamente, o que é que muita gente começa por fazer, ok? E o que é o recomendado para começar a fazer? Sempre que vocês estão num gráfico, ok? Sem mais demoras, né? Vamos aqui começar, esqueci-me de dizer isso, mas enfim. Quando estão no gráfico, a primeira coisa que nós temos que fazer é meter num time frame maior e ver a tendência. Neste caso aqui, esta nossa tendência, ok? Tira isto por um lado. Esta nossa tendência, nós temos aqui a lateralização, mas se nós formos um time frame maior, reparem, nós estamos a lateralizar também maior, mas estávamos em alta, certo? Ou seja, nós temos que marcar esta alta antes, ok? Nós estávamos em alta no 4 horas, reparem, ok? Depois começamos a lateralizar, ok? O que é que houve também aqui que nos pode fazer querer mudar a estrutura? Houve aqui o MSS, nós lateralizamos aqui, ok? Pim, 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 pim. Deixamos aqui a liquidez, rompemos a liquidez e fizemos aqui um marca de estrutura shift, ou seja, um padrão que agora é facilmente visível, ok? Pim, 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 ok? Um padrão de reversão, aqui ó, 1, 2, 3, 4, certo? E depois ele veio aqui e deu react, certo? Neste caso ele deu aqui até react, provavelmente nos 50% desta acumulação, acredito eu, exato, e deu react para baixo. Porquê é que ele voltou a subir? Pessoal, porque primeiro temos aqui um fair value gap, desculpem, com o order block atrás, pronto. E ele ainda pode ir mais acima, porquê? Porque temos aqui outro fair value gap no 4 horas, ok? E temos aqui obviamente liquidez aqui, portanto temos esta liquidez aqui, certo? Temos liquidez aqui em baixo, aqui em baixo, enfim, primeiro ponto é este, a marcar a tendência, ok? Neste caso nós estamos em baixo, em alta, desculpem, e revertemos para uma possível baixa, ok? Pode não ser bem baixa, porque nós estamos em lateralização, portanto o preço pode voltar a subir, mas pelo que o preço mostra agora, nós revertemos aqui para baixa, ok? Isso está claro, certo? Certo. Reparem, depois a segunda coisa que vocês vão procurar é o quê? Pontos de interesse e liquidez, ok? Que é o que eu fiz aqui. Nós temos aqui pontos de interesse no preço reagiu. Ele reagiu aqui, por exemplo, neste order block. Este order block aqui, que foi um fair value gap também. Este order gap que é um dele, talvez vá reagir. E depois nós temos aqui também liquidez em baixo. Esta liquidez é muito importante, reparem. Ok, temos aqui um fundo, temos aqui um fundo duplo, certo? Temos aqui a liquidez em cima. Temos aqui a liquidez em cima, que também temos aqui um ponto de interesse em baixo, portanto é um fundo, é aqui liquidez, ok? Aqui também temos liquidez, mas aqui é uma SSL, certo? Basicamente, o que é que nós temos aqui? Nós já temos aqui direção para o gráfico, ok pessoal? Nós já podíamos fazer, embora seja arriscado a esta altura, mas nós podíamos fazer isto e isto, ou então até isto. Dá para fazer isto, ok? É uma ação possível do gráfico fazer, certo? Mas pronto, já analisámos aqui os pontos principais do preço, certo? Temos também aqui uma acumulação atrás que não nos adianta muito nesta altura, ok? Adianta, mas para já não, porque nós estamos no 4 horas, claro. Ou seja, o que é que nós fazemos agora? Vamos a um time frame menor, certo? Podem ir a 1 hora se forem analisar ainda aos 5 minutos, mas vamos, por exemplo, a 15 minutos, que é o LTF do 4 horas. E aqui no 15 minutos, sim, já podemos aqui ver que estamos aqui numa alta. Já podemos facilmente ver a alta aqui, ok? Quando nós conseguimos ver esta alta, o que é que nós pensamos logo? Liquidez aqui. Nós temos aqui liquidez, certo? Temos aqui liquidez. Portanto, liquidez para o preço capturar e o preço pode sim capturar, certo? Ou seja, até porque ele já capturou essa aqui. Ok? Ou seja, tendência de alta no 15 minutos com liquidez aqui em cima. Portanto, ele está mesmo lá a ir, portanto que eu acredito que ele venha aqui assim e depois venha descer, certo? Porque ele tem de romper aqui a liquidez, portanto basicamente seria isso que eu acredito. Ele depois provavelmente não vai conseguir romper este fundo, porque reparem, se ele romper este fundo ele vai fazer um choque
um MSS no 15 minutos, se ele romper, pum, ele vai fazer uma reversão de tendência e nós não queremos isso, ok? Mas como provavelmente ele não vai vir a pique, ele vai romper e depois ainda vai demorar a vir. Quando ele demorar a vir, já não vai dar para romper este fundo, ok? Até porque ele pode e deve provavelmente reagir em algum ponto de interesse, por exemplo aqui, neste order block, certo? Se nós metemos aqui a média móvel, não é esta que eu quero, média móvel de talvez 50, reparem onde é que a média móvel está neste momento, certo? Se nós metemos a 200 vai estar cá em baixo. Olha, vamos ver. A 200 vai estar cá em baixo já. Olha. A 200 está aqui em baixo. Ok? Mas não é uma situação aqui. Nós sabemos que ele vai romper. Aliás, está a romper agora. Não é? Mas nós não sabemos até onde é que ele vai parar. Nós não sabemos onde ele vai parar exatamente. Então nós temos que ter um ponto de interesse que nos diga onde ele vai parar mais ou menos. Por exemplo, nós temos aqui este Fair Value Gap, que ele já lá foi com corpo, ok? Mas esse Fair Value Gap está a servir muito bem de resistência, certo? É uma resistência muito boa aqui para o preço parar e depois voltar a descer, ok? Portanto, isto seria uma resistência, ok? Neste momento, isto seria uma resistência, certo? Portanto, o preço poderia parar aqui e voltar a descer, ok? Por exemplo, numa hora nós devemos aqui também ter uma resistência melhor. Por exemplo, nós temos aqui, neste caso, um order block aqui no LTE, aqui. Onde é que nós estamos? Ai não é, afinal não é, desculpem lá, olha, enganei-me. Mas pronto, temos aqui o order block aqui que... temos, olha, reparem, o corpo, nenhum corpo de nenhuma vela, reparem, passou aqui, nenhum. Ok, estamos a passar agora. Isso faz-nos acreditar que este topo, que é o mais alto ponto de liquidez que temos aqui, vai ser rompido. Ok? E depois, reparem, já está. Ok? Portanto, nós agora já temos um ponto de interesse para ele reagir. Já temos aqui. E reparem como é que ele veio mesmo dar retest aqui. Ele veio realmente dar retest aqui, ó. Pim, pim, pim. E agora, tim, para subir outra vez. Para romper aqui este fundo, este topo, desculpem. Ou seja, ele agora vai romper o topo. E depois vai cair, ok? Se nós quisermos ainda ir a 1 minuto, nós podemos ver aqui uma acumulação, uma expansão, uma reversão, não, desculpem, uma consolidação, extensão, retração, reversão, é isso mesmo. Ok, pronto, a extensão no caso. Eu disse expansão, mas não é. Extensão, retração, reversão. Extensão, expansão, pronto, é a mesma coisa, enfim. Mas basicamente o que nós não queremos? Nós não queremos que ele rompa isto. Romper isto significaria mudar de tendência, mais uma vez, não é? Portanto, o preço tem que estar aqui. Isto é a linha de preço, ok? O preço tem que estar aqui, olhem. Aqui é assim. Certo? Ele está a dar aqui retest. Mais ou menos, esse retest foi meio fraco, mas está a dar aqui retest. Ok? Isto era uma resistência que ele conseguiu romper. Pim, 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 pim. Este tinha aqui um suporte, esta resistência. Este suporte era constituído aqui por este Fair Value Gap, por este order block. Estava aqui a fazer o suporte. Tal, ok. Portanto, agora, ou ele dá retest aqui para subir, não é? Ou ele vai dar aqui neste order block. Ele não pode de forma alguma passar esta mínima. Senão isso indicaria uma mudança de tendência, ok? Ou seja, neste momento o que é que nós podemos esperar? Uma alta, certo? Nós podemos marcar aqui também a tendência no minuto, ou seja, nós esperamos que ele venha a reagir, ok? Aqui, ou neste caso aqui como ele está a reagir, depende, certo? Temos também mais níveis importantes, não é só este, temos este nível aqui também é importante, que é o espaço provavelmente onde nós poderíamos reagir, onde o preço poderia reagir, nesse caso, pronto. Ele está a reagir, pronto, enfim, e basicamente é isso, ok? E se voltamos a 4 horas, vamos ter aqui a nossa análise, ok? Macro, mas como nós queremos a nossa análise micro aqui num minuto, a nossa análise micro aqui ele vai subir, ok? E por isso nós poderíamos ter entrado aqui com o nosso stop loss, por exemplo, aqui, e com o nosso alvo, por exemplo, ou aqui, ok? Tanto faz, certo?
O nosso stop loss também poderia, por exemplo, vir para a mínima dessa vela. Ficaria mais conservador, ok? Portanto, seria um trade aqui já. Certo, também é muito importante o quê, pessoal? Vocês não se basearem apenas na média móvel e na análise. Claro que já é uma análise boa, não é? Mas é bom vocês basearem-se no volume, verem o comportamento do volume. Claro que num minuto vocês não vão conseguir ver grande coisa porque o volume aqui está tudo igual, basicamente. O volume, ok? Nós conseguimos ver o quê? Que aqui houve um aumento de volume muito repentino e aqui do nada o gráfico desceu, mas o volume aqui também desceu. Portanto, não há grande interesse em fazer o preço descer, certo? Neste caso aqui ele está a fazer topo duplo. Ele fez topo duplo. Ele está talvez a vir aqui a reagir. Talvez a nossa entrada pudesse ser, por exemplo, aqui. Ou aqui, para os nossos stops a ser aqui, por exemplo. Estão a ver? Por exemplo, olha, uma entrada, por exemplo, aqui. Já seria bom. Estão a ver? Mas pronto, nós temos várias opções. Ok, vou deixar isto aqui só para precaução. Ok? E basicamente é assim, pessoal, ok? Isto é um modelo, no caso, desculpem, não é um modelo, é uma forma de análise, mas vocês, para apurar mais a vossa análise, vocês podem usar um modelo. E aí, agora sim, vamos entrar nas sessões. E eu sei isso, não sei porquê, nas sessões. Reparem, as sessões, deixem-me ir para um gráfico mais limpo. As sessões trazem-nos diversas informações novas. Por exemplo, nós temos agora ranges de tempo, ok? Intervalos de tempo que nós podemos operar. Normalmente nós temos a Ásia, não é? Nós temos Londres e nós temos Nova York. Nós temos agora em Nova York, ok? Reparem, a Ásia é das 11 da noite às 8 da manhã. Londres é das 9 da manhã, das 8 da manhã às 1 da tarde. E Nova York é da 1 da tarde às 9 da noite. Reparem. Portanto, pessoal, nós estão a ver como o movimento do gráfico parece que muda no fim de cada sessão. Reparem, aqui, bem, neste caso, ok, começou a ficar mal, mas dá para perceber aqui. Ok, aqui a Ásia acumula, Londres manipula, Nova York distribui. Ok, normalmente é sempre isso que acontece. A Ásia tem a função de acumular, certo, no preço, tem a função de fazer consolidações. Por exemplo, aqui esta que está perfeita é um perfeito exemplo. Ok, Londres tem a função de manipular e Nova York tem a função de distribuir. Ok, neste caso a distribuição não ocorreu até ao fundo da Ásia, certo? E é porque a distribuição, porque aqui a manipulação foi longe demais, ok? Foi grande demais, portanto não aconteceu aqui uma. Isto aqui está tudo bugado, não sei porquê, calma. Está bugado, enfim. Mas reparem, nós temos aqui. Será que se eu for aqui a um time frame? Exatamente. Reparem, nós temos aqui já. O quê? Não era aqui, onde é que nós estávamos? Era aqui. Nós estamos aqui, olha, reparem. Um sweep de liquidez. Seguido por uma quebra de fundo. Ou seja, nós temos aqui, neste caso, um choque, certo? Não. Porquê? Porque ele não rompe aqui com o corpo, ele rompe com a sombra. Ou seja, pessoal, vocês aqui, pim, 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 este pim para cima é como se fosse em topo duplo, ok? É não é considerado um boss, ele rompe só com a sombra, portanto é só sweep de liquidez, ok? Depois ele faz, mas no momento em que ele faz o choque não é bem aqui, ok? É mais aqui. Aqui é quando ele faz o choque, pim, 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 ok? Pim, pim, tim, 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 tim. E aqui ele faz o choque, já em Nova York, que depois ele vem aqui em cima ainda dar um retest. Mais ou menos, não é retest, ok, não chegou a dar retest. No choque, neste caso, pois não, porque tem aqui o order block, ele dá retest no order block e depois, pum, romper aqui neste. Ok. Como é que nós poderíamos ter apanhado nesta trade? Como? Bem, basicamente, pessoal, vou-vos dizer. Desculpem lá. Basicamente, pessoal, nós tínhamos aqui um rompimento de um dos lados da Ásia, certo? Um rompimento que não demorou muito, foi logo assim no início de Londres, pum, ok? E nós tínhamos aqui muita liquidez, que eu até me admiro como é que o preço não veio buscar esta liquidez, porque isto aqui está aqui muita liquidez fora, que o preço poderia vir buscar, ok? Portanto, nós temos aqui, rompemos, a partir daí nós temos um choque, temos à espera de um choque. O choque pode acontecer ou não, ok? Neste caso ainda não aconteceu. Há várias tentativas de choque, mas
nenhuma delas chega. Ok, neste caso não foi com o corpo também, foi só com a sombra. Ele fez o boss aqui com o corpo, mas foi só com a sombra e não chegou a passar em nenhum momento. Portanto, temos aqui uma zona de suporte, ok? Uma zona de suporte que basicamente vai ser constituída por este underblock. Pronto. Ok? Depois o preço reagiu, foi, subiu. Depois rompeu aqui novamente. Aqui, rompeu aqui esta é a nossa acumulação. Certo? Veio cá em baixo outra vez, quase retestar. Não retestou porque tínhamos aqui a Fairway Gap. Veio a Fairway Gap. Normalmente está um ponto de interesse sempre próximo à acumulação. Veio ao 50% de Fairway Gap, voltou a subir para cima. Ou seja, nós aqui só podemos garantir que estamos numa tendência de alta, certo? Podemos garantir. Nós temos aqui 1, 2, 3. Aqui pin. Ok, reparem, vou desenhar aqui, é mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, ok? E depois pum. Mas reparem, não foi um fundo mais baixo, porque ele depois faz isto. Não foi um fundo, é um sinal de fraqueza no mercado, ok? Quando vocês veem um coisa, olha, aqui primeiro, segundo, vá, aqui mais ou menos aqui vai, pronto, terceiro, enfim, vocês, né? E agora aqui o quarto, reparem, nós estamos aqui sempre a ter topos mais altos. Então sempre, pim, 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 aqui rompe, mas aqui nós tivemos um fundo da mesma altura deste, ok? Portanto, isso indica o quê? Falta de força compradora para segurar o preço aqui. Ok, isso indicaria reversão? Não, isso indicaria mercado de venda fraco. Não indicaria não indicaria venda logo de cara, ok? Para ter uma venda nós temos de romper o fundo. Foi o que nós fizemos aqui, nós rompemos e aqui sim foi uma venda, certo? Portanto aqui basicamente o que é que nós podíamos fazer, esperar aqui, certo? Nós tínhamos aqui, ok? Tal, ok? Nós vemos que ele vem cá acima. Repara, se nós metemos aqui, isto vai dar provavelmente perto dos 50%. Aliás, exatamente, olha, 50%. Se metemos mais um bocadinho isso dá-nos 50%, quase, ok? Portanto, nós já temos a confirmação de que esta é uma zona de interesse. Porque nós temos aqui uma acumulação atrás. Portanto, o preço vem aqui e desce, ok? Era aqui que nós poderíamos ter entrado. Ok? Ah, mas nós não somos mágicos para adivinhar. Não, pessoal, mas... Olha, até aqui vocês poderiam ter entrado. Mas, pessoal, nós saberíamos que ele já tinha rompido isto com muita força, certo? E houve aqui um imenso volume de venda, portanto há aqui muita liquidez e o preço aqui não poderia normalmente ignorar, até porque juntava a liquidez. Aqui, ok, nós tínhamos muita liquidez aqui em baixo, muita mesmo, portanto era um alvo quase que garantido, ok, claro que nunca é garantido, mas era um alvo muito bom que nós podemos ter usado como preço, como alvo, desculpa, para o preço lá ir, ok? Portanto, o nosso stop loss era, por exemplo, não é, ok, nesse caso a máxima de Londres, a máxima de Nova York só foi depois, portanto poderíamos meter, por exemplo, neste topo aqui, que foi o último topo validado antes de romper e fazer mudanças de estrutura. O nosso alvo aqui está aqui um trade, certo? Isto seria um trade saudável, ok? Um trade com análise, ok? Pronto, isto basicamente seria o trade com análise, certo? Depois aqui, o que é que acontece aqui hoje, nesta situação de hoje? Nós tivemos aqui a nossa Ásia, que foi um bocadinho diferente desta, ok? Esta aqui consolidou perfeitinho, esta aqui já não, reparem, já fez aqui estrutura de alta e depois uma estrutura de baixa, aqui uma estrutura de alta e depois aqui uma estrutura de baixa, interessa-nos a de baixa. Basicamente o que é que nós temos aqui na Ásia? Temos aqui estrutura, ok? E reparem como o preço ele consegue andar sempre aqui. Ele tem aqui a estrutura de baixa e ele aqui faz um rompimento falso. Até agora tudo bem, nada de especial. Ainda temos aqui este topo mais baixo que este, portanto ainda estamos em baixa, mas ele aqui acho que nem é preciso desenhar nada. Vocês conseguem ver, pim, 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 rompe, pim, pim, rompe, pim, pim, rompe, pim, pim, e aqui não consegue romper, sendo que aqui ele até tinha duas
liquidez, dois pontos de liquidez aqui, mas ele não conseguiu romper. Em vez disso, ele reagiu aqui e continuou para cima. Ok? Neste ponto, o que é que nós poderíamos fazer? Neste ponto, pessoal, nós sabemos que ele vai ir ao sweep aqui. Sabemos isso. Ok? Neste caso ele não deu sweep, ele deu mesmo toque lá. Portanto, ele só juntou mais liquidez à que estava. Mas nós também ainda não temos mudança de estrutura. Nós só vamos ter mudança de estrutura. Nós aqui não podíamos fazer nada aqui. Ok? Porque nós não sabíamos se ele ia voltar a subir ou se ele ia continuar a descer. Ok? Neste caso ele subiu por causa deste Fair Value Gap. Mas nós aqui não somos mágicos para adivinhar que ele ia reagir ao Fair Value Gap. Portanto, não fazíamos nada. Ok? Esperávamos e depois sim ele vinha e rompia esta zona aqui. Fazia mudança de estrutura. Okay. Nós agora sim, com uma mudança de estrutura, poderíamos ter um trade. Ok? Tínhamos aqui liquidez, claro, sempre atentos a essa liquidez. Nunca poderíamos colocar um trade em que esta liquidez. Aliás, eu pessoalmente não operaria este trade. Ok? Porque isto poderia ser só um sweep temporário antes, neste caso sweep, um run, um liquidity run, antes do preço vir buscar a liquidez que interessa que é aqui, né? Então neste caso não consideraria isto como uma mudança de estrutura válida, porque tinha aqui muita liquidez em baixo. Ok, portanto o que eu faria era basicamente esperar, ok? Esperar, porque era basicamente a única coisa que eu podia fazer, certo? Porque tinha aqui mais liquidez, tinha aqui mais liquidez, tinha aqui liquidez rompida, ok? O preço rompe, pim, 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 pim. Ok, mas tem aqui mais liquidez, não podia entrar aqui. Neste caso não haveria trade a fazer, porque eu sou do tipo mais conservador, então eu não iria entrar com a possibilidade do preço vir aqui em baixo, stopar-me por vir buscar essa liquidez, portanto eu preferia não entrar nesse trade, certo? E pronto, basicamente é isso. Depois o preço começa aqui realmente a fazer uma subida a partir desta nossa linha de tendência, certo? Reparem que ele vem aqui em rompimento falso, mas isso não indica nada demais. Certo? E ele vem pim, 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 pim. Ok? Está sempre a romper. Sempre a romper. E agora ele está aqui, mas ele está mais uma vez prestes a fazer um rompimento falso. Ok? Nesse caso eu admito que seja o verdadeiro, porque primeiro ele reagiu aqui a um Fair Value Gap. Ok? Ele conseguiu fazer aqui, enquanto ele não fizer um fundo igual a este, nós ainda estamos em alta, certo? Mas reparem que quando ele, a partir do momento em que ele rompe este fundo aqui, que ele está lá quase, quando ele rompe este fundo, significa que o preço mudou de estrutura, ou seja, foi de alta para baixa. Nós não sabemos se foi alta, se foi baixa mesmo no tamanho dessa, mas nós sabemos que o preço vai descer. Ok? Possivelmente ele vai descer para quê? Reparem, que pontos é que vocês têm aqui que vos chamam a atenção? Ok? Eu tenho aqui um, mas vou-vos deixar ver. Ok? Esta acumulação aqui chama a atenção. Portanto, o preço reagiu aqui ao Fair Value Gap. Agora eu acredito que ele talvez possa romper aqui isto, ok? Ele vai andar aqui a lateralizar, pim, 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 e depois quando descansar, pim, pim, ou então pim direto, e vem esta manipulação aqui, ok? Ou seja, nós temos aqui um movimento de queda, ou melhor, nós ativamos aqui uma confirmação de que ele mudou a estrutura para baixa, certo? Portanto aqui, ó, reparem, boss, e aqui soca, ou seja, ele vem aqui ao nosso Fair Value Gap, correto? Vem aqui ao nosso Fair Value Gap, ele está aqui a vir a este, vem ao nosso Fair Value Gap, isto provavelmente pode ser um sweep ou não, ok? Mas pronto, é um sweep talvez, ok? Portanto, a minha ideia é que ele venha aqui e venha assim, desculpem lá, ou ele vem assim e vem assim, que foi a primeira ideia que eu disse, ou então ele só segue direto e vem aqui, ok? Para acontecer estas duas coisas, tínhamos que esperar para ver, certo? O que é que nos podia ajudar a entender isso melhor? O volume, reparem, nós daqui até aqui, nós desta subida até aqui ao topo, o volume começou a subir, ok? Aqui estava normal, mas aqui começou a subir, certo? Daqui o volume sobe, mas depois daqui o volume começou a descer, ou seja, perdeu força. Quando o volume começou a descer, ele perdeu força, ok? O mercado está a descer, ou seja, vendedor, mas com pouca força vendedora, certo? Portanto, essa pouca força vendedora como faz acreditar que ele talvez ainda queira vir aqui em cima, ok? Depois de reagir aqui, possivelmente dar reteste a este topo, por exemplo, ok? Quem sabe?
mas basicamente seria isso, ok? Basicamente. E é isso, certo? É isso. No fim, nosso pessoal que opera Price Action, ok? Teria aqui um possível ombro, cabeça ou ombro. Porque é que eu... Pim, 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 pim. Ok? E basicamente seria isto, ok? Se eu fosse aqui a hora da API daqui. Neste caso, reparem, nós teríamos aqui lavado o stop, porque ele vinha para mudar a tendência, ok? Nós tínhamos aqui feito outro tipo de análise, certo? Porque ele ainda tem que vir aqui subir em cima, ou seja, pessoal, reparem, neste caso, o alvo LTF dele seria aqui esta acumulação. E depois ele iria subir para vir aqui ao nosso nível de 4 horas ou de 1 hora, já não sei onde é que está. Depois ele iria subir para vir aqui ao nosso nível, certo? Portanto, olha, reparem, até tinha marcado aqui isto antes. Ou seja, pin, pin, ok? É isso. Basicamente é isso. Ok? Isto foi basicamente uma análise do mercado sem modelo, sem nada, ok? Agora vou explicar como é que analisamos isto com modelo, obviamente. Como é que vocês analisam isto com um... Ai, meu Deus. Com um modelo? Isso é mais fácil apagar tudo, não é? Isto tem aqui alguma análise... Não, pode-se apagar. Ou seja, pessoal, basicamente o meu modelo é muito simples. Reparem, vou usar aqui para explicar o meu modelo. O meu modelo é assim. Tem assim, 1, 2... Por exemplo, imaginem que isto é a Ásia, não é? Estamos aqui na Ásia, certo? Vou só marcar. Isto é a Ásia. Sei lá. Ásia assim. Pronto, o nosso objetivo, ok, o meu modelo diz-me num dos lados da Ásia, Londres tem que romper a Ásia, ok, ou seja, ele rompe a Ásia, certo? Ele rompe a Ásia e temos que esperar por um MSS, ok? Por exemplo, isto. Depois que nós temos isto, nós vamos procurar um ponto de interesse e vamos targetar o quê? Um ponto de interesse perto da Ásia, ok? Ou dentro da Ásia, ou a máxima, ou mínima, ou um ponto dentro da Ásia, que neste caso é este. Ou seja, basicamente, a nossa seção de Londres, ok, seria isto, mais ou menos. E Nova York seria mais ou menos isto, apanhávamos aqui um bocadinho de coisa. Ou seja, basicamente só o meu modelo seria basicamente dar como alvo isto, certo? E seria essa operação aqui. Nós teríamos aqui o nosso stop, o nosso market structure shift. Por exemplo, entraríamos aqui com o fair value gap, bem normal. Teríamos aqui o nosso coisa e aqui. Basicamente isto é o meu modelo, ok? Rompimento da Ásia, certo? Isto é o meu modelo. Também dá para fazer o mesmo modelo, só que em baixo, claro, nós temos aqui a Ásia, né? Ele rompe para baixo, esperamos o MSS e depois temos um ponto dentro da Ásia. PIN, ok? Temos aqui Ásia, temos aqui Londres, temos aqui Nova York, certo? Basicamente, não vou mudar as coisas para não estar a ter muito trabalho agora. Ou seja, faz o choque, tal, entramos aqui numa compra dentro de um fair value gap ou de um order block, stop e alvo, por exemplo, aqui, ok? Neste caso ele não viria até aqui tão baixo. Basicamente seria isto, mais ou menos o nosso trade, ok? Para uma baixa. Vou-vos mostrar agora, tentar achar um exemplo destes no mercado que tenha sido uso. Por exemplo, este aqui da uma estrutura. Pronto, neste caso não temos aqui. Neste caso aqui, por exemplo, neste caso teríamos aqui, mas não é muito bem um exemplo, que não é o melhor exemplo no caso, claro, por isso, vou tentar lançar aqui, olha, por exemplo, pessoal, aqui, temos aqui a Ásia, não é? Ele rompe a Ásia, pim, 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 pim,
Aqui neste caso ele não faz mudança de estrutura, certo? Portanto não seria um trade aqui. Ele depois acaba por ir lá na mesma, claro pessoal. Ele depois acaba por ir lá na mesma. Vocês vêm aqui, que se vocês tivessem entrado aqui quando ele tocou e meter o vosso stop loss aqui, o vosso alvo neste ponto de interesse aqui, por exemplo, nesta mínima, ele iria lá, ok? Portanto, no fim das contas, vocês ganhariam, mas não era um trade válido. Vocês não poderiam adivinhar que ele ia lá, porque ele não fez MSS, ele só rompeu com sombra, ok? Ou seja, pessoal, noutras palavras, um setup válido seria algo... Está difícil encontrar aqui neste. Vamos ver. Setup válido seria... Olha, por exemplo, isso aqui, que até foi um setup que eu levei mesmo. Olha, nós temos aqui a Ásia, rompe aqui este lado da Ásia, faz um MSS e vem aqui o order block, entramos, stop aqui o nosso alvo aqui e vamos embora, ok? Depois o Nova York foi continuação para baixo, continuação de Londres, continuação de, desculpem lá, da Ásia, mas não importa, ok? O que importa é que vocês entendam o setup, ok? Ou seja, é um setup que opera principalmente a seção da Ásia, certo? Vocês têm mais setups, por exemplo, vocês têm setup de confirmação também, que é outro que eu gosto de usar. Que eu gosto de usar, não, que eu gostava de usar, agora uso da Ásia, enfim. Basicamente, setup de confirmação diz o quê? Não é preciso sessões no setup de confirmação, vocês simplesmente vão marcar uma pernada, certo? Ou seja, bastam aqui, pim, 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 pim. Ou seja, vocês sabem que estão em baixa, vocês já sabem que estão aqui em baixa, né? O que é que vocês vão fazer? Vão pegar o vosso Fibonacci, no meu por acaso tem OTE, portanto está bom, ok? Vocês vão pegar num ponto de interesse que vocês vejam, que seja mais ou menos próximo, ok? Neste caso temos aqui isto, ok? Mas temos aqui também, por exemplo, isto aqui que está aqui a chamar muita atenção, este Vacuum Block. Vou marcar. Vou marcar, o preço chegou cá. Depois o que é que vocês vão fazer? Neste caso vão ao LTF. Desculpem lá. Vão ao LTF. Vamos só marcar esta mínima que vai ser esta máxima, desculpem, que vai ser onde vai estar o stop. Talvez. Vão aqui ao LTF. Vão esperar por um choque. Reparem, neste ponto nós ainda não temos um choque. Não temos uma mudança de estrutura. Ah, mas por aqui ele faz pim, 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 rompe boss e pim, rompe... Não. Não, ok? Nós temos aqui muita liquidez. O preço ainda tem que vir cá em cima mais uma vez. Romper, ok? Portanto, neste caso em específico, ok? Neste caso em específico, ainda não teríamos setup. Ok? Só se o preço viesse aqui em cima a romper, fizesse aqui, pim, 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 aqui. Ok? Portanto, basicamente o que nós esperamos agora do preço é aqui assim, ok? Fazer uma coisa dessas e lá em baixo, ok? Ou seja, o que nós queríamos apanhar basicamente seria um movimento parecido com isto. Certo? Seria basicamente um movimento parecido com isto. Nós tínhamos que ter o rompimento deste lado aqui. Senão não seria um trade válido, só seria um trade válido aqui. Pronto, e nós aqui já seria metade da pernada embora. Nós não apanharíamos um trade em condições aqui. Portanto, nós teríamos que ter este lado rompido. E depois entrávamos nosso stop e o nosso alvo e é isso, ok? Basicamente seria isto o nosso trade, ok? Há vários modelos, ok? Várias formas de analisarem, certo? Vocês poderiam analisar isto, por exemplo, com price action puro, por exemplo, vocês estão aqui numa tendência de alta, estão a fazer com uma lateralização, vocês sabem que depois de uma lateralização, desculpem lá, vocês sabem que depois de uma lateralização, onde é que eu estou? Vocês sabem que depois de uma lateralização o preço volta a subir. Portanto, o preço volta a subir quanto? Reparem, daqui a aqui. Na verdade seria daqui a aqui. Ok, o preço vai ter que subir isto. Portanto, o preço vai ter que consolidar mais ainda, né? E depois ele vai ter que subir até aqui mais ou menos. Certo? Iria, ok? Neste caso da lateralização. Isso chama-se projeção de projeção, pronto, projeção só. Pura e simplesmente projeção. Ok, veríamos aqui a este nível aqui, que provavelmente seria o nível de algum
exatamente, seria o nível aqui desta consolidação, ok? Pronto, e basicamente seria isso, ok pessoal? Nós temos aqui também um nível mais acima, que é o do início deste imbalance, que tem aqui muita liquidez, muita mesmo, portanto, yeah. Basicamente seria isso, uma análise só para a section, ok? Nós, se formos por exemplo a 1 minuto, nós com certeza vamos encontrar aqui algum padrão gráfico, certo? E eu já encontrei. Temos aqui ombro, cabeça, ombro, certo? Temos aqui topo duplo, que para mim este padrão é pura e simplesmente liquidez para o gráfico capturar depois, sempre. Temos aqui um AMD, certo? Pronto, olha, por exemplo, aqui havia setup. Aqui haveria setup. Haveria setup e foi. Ah não. Ah, mas foi um setup todo dentro de Londres, ok, olha. O A, M e D. Ok, ou seja, teríamos aqui nosso MSS, correto. Aqui tinha um order block, nossa entrada. Estaria mesmo tudo, olha, tudo aqui, tal. E estava aqui mais um setup que nós poderíamos ter apanhado, nós tínhamos aqui confirmação e tudo. Portanto, ok, isto seria um alvo válido, seria um setup válido, ok, um AMD válido. Ok, isto basicamente é o setup do AMD, visa apanharmos a distribuição, ok? Mas agora só ver assim uma coisa rápida. Não, ok, esquece. Quer dizer, esquece? Não. Tenho que estudar isto melhor, porque nós em cada Londres... mais ou menos, sim. Londres costuma ser a acumulação, pelo que eu estou a ver. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Não. Sim, pim, pim. Enfim, já estou aqui a ver coisas outra vez, enfim. Basicamente nós temos aqui, olha, reparem, temos aqui um topo duplo, um fundo duplo que serve como liquidez, o preço vem aqui ao preço, romper liquidez. Ok, temos aqui este Fair Value Gap, que é o preço que está aqui, né? Portanto pessoal, seria isto basicamente, pessoal, ok? Seria isto. Uma análise aí price action, ok? Por exemplo, aqui no Bitcoin nós vemos que ele está a cair muito, certo? Vamos dar aqui uma analisada no Bitcoin. Reparem, nós no diário temos aqui o Bitcoin quase a querer romper este fundo, ok? Ele não pode forçar com o corpo abaixo deste fundo. Se forçar é uma reversão e nós vamos cair mais, ok? Porquê? Porque nós, reparem, Bitcoin, ok. Nós tivemos aqui o rompimento com o corpo, ok? Tecnicamente até com sombra, mas pronto, vai. Aliás, tecnicamente, não, tecnicamente isto é com o corpo, só que nós vendo assim, como é pouco, muito pouquinho, pronto, mas enfim. É um rompimento com o corpo, não invalida o facto de ser um rompimento com o corpo, portanto aqui se houver um rompimento com o corpo desta parte também, nós vamos ter uma mudança de tendência e provavelmente o preço vai cair provavelmente até aqui. Ok? E seria uma queda mais arriscada, certo? Pronto. Ele rompeu a primeira vez que ele está a romper aqui essa linha de tendência que nós fizemos aqui de 3 testes. Certo? Possivelmente eu vi aqui uma oportunidade neste vácuo bloco, ele começou de rir, mas depois foi embora. Certo? Não sei, vamos ver. Este topo é uma máxima forte, portanto não acredito que ele vai conseguir ser perdido assim tão facilmente, mas como vocês podem ver aqui na média de 200 ele dá-nos aqui por volta dos 100 mil, perto desta região, portanto é provável talvez que o preço vá cair até aqui. Certo? A nossa média de 9 dá-nos aqui virada para baixo, portanto aqui, e temos aqui um order block para o preço reagir juntamente com esse, portanto, pronto, enfim. Aqui é média semanal. Média semanal nós demos o quê? A nossa média, por exemplo, de 7 semanas. Nossa média de 7 semanas nós temos aqui. Ok? Isso significa okay, que o preço está a forçar abaixo. Nós tínhamos aqui a média móvel sempre a guiar o preço, não é? E ele estava a apertar mais que o preço, a apertar. Chegou um momento em que, pum, ok? Boom. E tipo,
rompemos a média móvel, agora faltam 2 dias para a semana acabar, no caso, falta, pois sim, falta hoje e domingo, no caso. Pronto. Quer dizer, não. Mas é sexta. Falta sábado e domingo falta sábado, domingo e mais não sei quantas horas. Ou seja, estou com uma ideia de que hoje é sábado, não é sábado, é sexta. Enfim. E pessoal, pronto, é o que se vê. Estamos a romper a média móvel, ok? 30 minutos, vamos ver como é que estamos nos 30 minutos. Estamos numa. Olha para isto. Isto. Aos menos experientes isto assusta, pessoal. Isto. Pim, 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 pim. Ok? Ou seja, mas nós aqui reparem. Quando. Olha, vamos marcar aqui. Tim. Olha. Nós começamos a ter muito volume de venda aqui. Aqui. Por causa desse early gap. Começamos a ter muito volume de venda aqui. Depois foi caindo, o volume foi caindo e o volume está a cair. Reparem, o volume está a cair. Por esta sequência, o próximo volume vai bater aqui. O próximo volume de venda vai bater aqui. Para depois cair outra vez. Para depois bater aqui, ok? Ou seja, significa que o preço talvez continue a descer. Certo? Mas não assim tão a fundo. Ok? Nós no 4 horas. Então aqui nós conseguimos ver que isto é uma resistência boa. Ok? Serviu de resistência no caso. Agora está a servir de suporte. E está novamente a servir de suporte. Portanto, Ethereum, pessoal, em Ethereum, como é que nós estamos? Estamos aqui numa alta. Estamos numa alta. Tudo boas, tudo bem. Ok? A Ethereum está a bater aqui numa acumulação para e mais para baixo. Para vir aqui tocar na linha, para depois subir. Ok? Temos aqui uma baixa permanente aí, temporária. Para uma alta a longo prazo, certo? São estas coisinhas aqui que dizem se o Ethereum vai subir ou descer, basicamente acumulações, ok? Muito usadas por mim, pronto, e por mais traders, ok? Portanto, pim, 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 ok? Pim, pim, desce para a linha de tendência, ok? E depois sobe outra vez. Mas podem ver que está uma correção normal em cima, ok, do Ethereum. Olha, novamente a AMD. Enfim, o Ethereum já fez aqui a primeira correção, vai fazer aqui a segunda. É uma correção normal, o Ethereum não tem nada que preocupar. Neste momento, o que preocuparia mais seria o Bitcoin, tanto que nós na semana, nossa média móvel ainda está saudável, ok? Está saudável. O Ethereum pode descer até aqui ainda, até os 3,864, ok? Para depois subir, portanto, estamos saudável, o Ethereum está saudável, ok? Ethereum está saudável, até então, não é? Até porque ele tem aqui esse nível para dar e vejam que ele foi lá esta semana. Tínhamos esse nível que era uma resistência muito grande, que agora está a virar um suporte forte também. Portanto, pessoal, no gráfico semanal então é coisa grande, ok? Portanto, próximo alvo do Ethereum, acredito que ele seja aqui all-time high. Ok, há muita. Ele, quando romper aqui all-time high, provavelmente vai disparar o preço. Provavelmente. Portanto, basicamente seria isso, ok? Que nos interessa o Ethereum reagir aqui a isto para subir mais, ok? Bitcoin, imaginem, está um bocadinho preocupante, não vou mentir, ok? Claro que não é assim, uau, meu Deus, vamos cair todos, não sei o que, não. Ok, estou a ver isto aqui agora que vocês estão aqui, ó, aqui sem nada eu consigo ver facilmente aqui um triângulo ascendente. Aqui, pim, 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 ok? Tem que ir um gráfico mais limpo, desculpem lá. Estou facilmente aqui a ver um triângulo ascendente. Onde é que está o triângulo? Não está aqui, tem que vir aqui. Também não está cá. Está aqui. Tim. Ok, ou seja, reparem, eu estou. Olha onde é que dá. Olha onde é que dá aqui. Bitcoin Euro. Aqui. Nos 88 mil. Enquanto que isso no Bitcoin dólar dá aqui o Early Gap nos 100 mil. Portanto, seria mais ou menos a mesma região. Ok? Tipo, uau. Mais ou menos a mesma região. Ou seja,
Se cair, eu não acredito que passe assim muito, ok? Daqui. Não acredito mesmo. Não acredito mesmo, até porque... Que máquina. Que máquina, hein? Não tenho coisa. Se eu não atualizo, posso... M2. Reparem. Nós temos aqui a queda também que era normal, ok? Nós temos aqui agora uma lateralização, certo? Normal. E depois nós subimos. Portanto, pessoal, é normalíssima esta queda, ok? Reparem que aqui nós também tivemos uma queda. E depois ele continua a subir. Portanto, pessoal, top. Ok? A longo prazo não sabemos que ele vai subir. Tipo, ele segue sempre aqui a M2 mais ou menos. Portanto, já. Yeah. Aqui, pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. Ok? Tipo, já. Yeah. A longo prazo está de boas, ok? Portanto, yeah. Basicamente, pessoal, foi esse o vídeo. Foi um vídeo assim, e bem, 46 minutos de vídeo. Enfim, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham aqui gostado de me verem aqui a analisar o gráfico por tipo 2 horas. Quer dizer, 1 hora, vá. Quase 1 hora. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se bem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações. E é isso, tchau. E daqui é pedaf.